pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês estejam bem. Eu tô vendo você aí, feliz, contente, animado para a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática de hoje tem a unidade temática dos números. O objeto de conhecimento é leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. E a gente vai falar do valor posicional e do papel do zero. O tema da aula de hoje é compreensão da ideia de dezenas e centenas, comparação e ordenação de números naturais. Nós temos as habilidades que serão trabalhadas hoje, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então, o que é que nós vamos estudar hoje, realmente? Hoje nós vamos fazer a compreensão da ideia de dezena e de centena e vamos estudar comparação e ordenação de números naturais, tá certo? É isso que a gente vai fazer, tá bom? Dezenas, centenas, comparação e ordenação de números naturais. Então, vamos começar. O sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema numérico. Como é que se organiza esse sistema decimal? Você sabe, você já ouviu falar? Vamos conhecer só um pouquinho de como se organiza o nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema é de base 10, ou seja, ele utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. E é organizado a partir da junção de algarismos indo-arábicos, né? E com ele é possível escrever qualquer número que a gente conheça, tá certo? Qualquer quantidade. E aí, quando eu falo algarismos, símbolos, eu estou falando dos nossos números. E que números são esses? Que símbolos são esses? São aqueles números que a gente aprende na escola desde a educação infantil. Os números vão do 0 ao 9. Esses são os símbolos que a gente tem. Ah, professora, mas cadê o 10? Cadê o 11? Cadê o 12? Cadê o 20? O 30? O 50? Então, quando eu quero fazer o 10, eu faço a junção de 2 números. A junção do 1 e do 0. Quando eu faço o 33, eu repito o 3 2 vezes. Quando eu faço o 68, eu junto o 6 e o 8. Então, eu posso fazer qualquer número a partir desses símbolos que nós temos, né? Desses algarismos que nós temos. E aí vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá certo? Esses são os nossos números e a partir deles a gente pode fazer qualquer outro número, tá certo? Então, quando eu falar números, você já sabe o que é. Quando eu falar símbolos, você já sabe o que é. E quando eu falar algarismos, você também já sabe o que é, tá? São os nossos números de 0 até 9, tá certo? Então, vamos continuar. Cada um desses algarismos representa uma determinada quantidade. E essas quantidades são determinadas unidades. E aí a gente sabe que o número 1 representa uma unidade. Número 2, 2 unidades. Número 3, 3 unidades. E assim por diante, tá? Número 9, 9 unidades. Número 10, 10 unidades. E assim a gente vai seguindo com os nossos números, tá bom? Uma das principais características do nosso sistema decimal é que a cada 10 unidades nós formamos uma dezena e que a cada 10 dezenas nós formamos uma centena. A professora estava fácil até chegar no 9, agora já complicou. Preste atenção aqui. Tá vendo um bloquinho? Cada bloquinho desse significa um 1, tá? Então, até chegar ao 9, eu vou usando 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1, chega ao 9. Depois, quando eu junto 10 unidades, eu já tenho uma dezena. Aí tá aqui, ó. É esse palitinho aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho 10 unidades, que dá uma dezena. Se eu juntar 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Lembra que eu falei que o nosso sistema, ele é na base de 10? Então, 10 unidades dá uma dezena. 10 dezenas dá uma centena, tá certo? Então, é sempre na base do 10.
E aí, nas nossas atividades, né, vamos usar as representações, e aqui representa a unidade, aqui as dezenas e aqui as centenas, tá certo? Então, só para a gente firmar mais um pouquinho. 10 unidades igual a uma dezena, 10 dezenas igual a uma centena, tá certo? Ficou muito claro isso, né, gente? Vamos só repetir mais uma vez. A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. Ah, professora, então se eu tiver 2 dezenas, eu vou ter 20 unidades. Sim, porque 10 mais 10 não é igual a 20. Então, 2 dezenas é igual a 20 unidades, que é o que a gente vai ver agora. Preste atenção. Vamos praticar um pouquinho. A mãe de Daniel pediu que ele fosse até a venda e comprasse uma dúzia de ovos. Daniel observou que uma dúzia de ovos era igual a 12 unidades e que o numeral 12 é formado por 2 algarismos. Daniel percebeu que o número 12 é formado pela seguinte adição. Número 12, gente. Vamos ver como é que a gente faz o 12? A gente pode fazer uma dezena mais 2 unidades. Aqui, ó. Uma dezena mais 2 unidades. É o número 12, né? 10 mais 2, 12. Então, é uma dezena mais 2 unidades. Vamos representar no quadro valor lugar. Professora, outra novidade. Isso, nós temos o quadro valor lugar. Que aqui cada númerozinho vai ter o seu lugar e cada número vai ter o seu valor. Por isso que se chama quadro valor lugar, tá certo? Se eu tenho 2 unidades, o número 2 vai ficar na casinha da unidade. Se eu tenho uma dezena, o número 1 vai ficar na casinha da dezena, tá certo? Vamos observar como é que a gente preenche esse quadro. Ó, uma dezena na casinha da dezena. 2 unidades na casinha da unidade, tá certo? Ah, professora, eu ainda estou aprendendo a ler, ainda estou... Ó, dezena começa com a letrinha D e vai sempre ficar à esquerda. E a unidade fica na direita, tá certo? Então, lembre, quadro valor lugar é porque cada número vai ter o seu lugar e vai ter o seu valor, tá certo? Vamos continuar. Ó, uma dezena mais 4 unidades. Vai dar que número? 10 mais 4, 14. Tá certo? Então, como é que a gente representa esse número no quadro valor lugar? Vamos pegar o quadro. Tá vendo o nosso quadro, né? Se eu tenho 14, eu tenho uma dezena e 4 unidades. Então, a gente bota a dezena onde ela tem que ficar, aqui à esquerda, e bota as unidades à direita, o número 14, tá? Uma dezena e 4 unidades. Vamos continuar. Eu tenho agora 2 dezenas mais 4 unidades. Ó, 2 dezenas é 20. 20 mais 4 vai ser igual a 24. Então, a gente pega o nosso quadro valor lugar de novo e vai botar 2 dezenas e 4 unidades. Formamos o número 24. Tá certo, gente? Vamos continuar. Lembra que eu falei uma dezena igual a 10, 2 dezenas igual a 20? Então, eu trouxe aqui todas as dezenas complexas, tá, fechadas, para a gente relembrar. Então, ó, 10 é igual a uma dezena, 20 é igual a 2 dezenas, 30 é igual a 3 dezenas, 40 é igual a 4 dezenas, 50 é igual a 5 dezenas, 60 é igual a 6 dezenas, 70 é igual a 7 dezenas, 80 é igual a 8 dezenas, 90 é igual a 100 dezenas e o número 100 é igual a 10 dezenas. Número 100, ó, tá aqui embaixo. É um 1 seguido de 2 zeros. Tá certo, gente? Ó, vamos ver como é que fica no nosso quadro valor lugar a posição e o número de cada númerozinho nosso, tá? De cada algarismo.
Vamos puxar o quadro. Então, aí eu já tenho 3 números. Então, eu vou precisar de 3 lugares para eles, tá certo? E aí, a partir de 3 números, eu já tenho a casa das centenas. Eu tinha unidades, eu tinha dezenas, e agora eu vou ter as centenas, tá certo? Só para a gente relembrar. Unidade, dezena e centena. Agora, a gente vai começar a falar dos números acima de 100, tá? Esse primeiro número aqui, ó, 1 e o 0, é o 110. Vamos ver onde é que vai ficar cada númerozinho. O 0, que está na esquerda, na unidade. O 1 da dezena e o 1 na centena, tá certo? Cada númerozinho no seu lugar, você começa a montar da direita para a esquerda, tá certo? Vamos ver o próximo número, 135, tá? Vamos puxar o quadro. Ó, 135. 5 unidades, 3 dezenas e 1 centena. Começa lá, 5 unidades, 3 dezenas e 1 centena. É só você lembrar que cada número tem o seu quadradinho, tem o seu espaço, tá certo? Não pode ocupar 2 números no mesmo espaço, tá certo? Ó, agora a gente vai falar um pouquinho de ordens e classes, tá certo? Nós temos aqui da primeira ordem até a terceira ordem, nós temos as classes das unidades simples, tá bom? E aí, quais são essas unidades? Quais são essas classes? Ó, unidade, dezena e centena. O número que está na primeira ordem é o número das unidades. O número que está na segunda ordem é o número da dezena. E o número que está na terceira ordem é o número da centena, tá certo? Então, primeira, segunda e terceira ordem. Vamos ver como é que a gente faz para completar nesse quadro. É igualzinho o quadro valor-lugar, tá certo? O que a gente precisa lembrar é que o número de uma ordem, da primeira ordem, ele vai ser um número simples. Ele só vai ser a unidade. O número de 2 ordens, ele vai ser um número de dezenas. Então, o número 57, ó, 7 unidades e 5 dezenas. O número de 3 ordens é os números das centenas em diante. E aí, a gente vai botar a unidade no lugar dela, a dezena no lugar dela e a centena no lugar, tá certo? Então, quando a gente pedir o número de uma ordem, você sabe que é um número só de unidades. Quando eu pedir o número de 2 ordens, você me dá as dezenas. E quando eu pedir o número de 3 ordens, você me dá as centenas, tá certo? Só para lembrar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá certo? E aí pertence à classe das unidades simples, porque depois vem a classe dos milhões, dos milhares, tá certo? Que a gente vai ver depois. Vamos continuar fazendo comparação e ordenação. Ó, eu tenho aqui o número 0, 1 e 2. Aqui, ó, 0, 1 e 2. E eu vou fazer números a partir desses 3 algarismos, tá? Então, quais são os números que eu posso formar? O primeiro número que a gente vai usar aqui é o número 12. Eu fiz o 12 a partir da junção do 1 e do 2. 12 é uma dezena, né? Uma dezena de 2 unidades. É um número de 2 ordens. Então, ele vai ficar na unidade e na dezena. Vamos ver qual é o outro número que a gente vai fazer usando os nossos algarismos aqui. Trouxe o número 21. Uma unidade e 2 dezenas. Oxe, professora, a senhora está usando os mesmos números, mas eu acho que dependendo da posição e do lugar, o número muda o seu valor. É isso? Isso, minha gente. Dependendo da posição que ele se encontra no quadro, o valor dele é diferente. Por exemplo, aqui o 2, ele é unidade. Ele é 2 unidades. Mas já no número 21, o 2 é 2 dezenas. Então, já é um número maior. É o número 20. Então, dependendo da posição, o valor do número muda. Aqui em cima, ó, no número 12, o número 1 está na dezena. Então, ele é uma dezena. E uma dezena é 10. Então, aqui, o número 1 vai ter o valor de 10. Já no número 21, o número 1 está na unidade. Então, ele é uma unidade.
Tá certo, gente? Então, dependendo da posição, o valor muda. Então, vamos continuar. Ó, 102. 2 unidades, 0 dezenas e 1 centena. Vamos para o próximo número. 120. Tá vendo? Estão usando o 0, o 1 e o 2. Então, eu vou ter 0 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Aqui, ó, nesses dois números, um tem o mesmo valor, que é o valor da centena. Tanto o do 102 quanto o do 120, ele vale 1 centena. Ele não mudou o valor porque ele está no mesmo lugar, tá certo? Então, lembre-se, dependendo do lugar, o número muda o seu valor, tá certo? Pode ser para mais ou para menos. Então, vamos continuar, tá? Ordenar, quando eu falo em ordenação, eu estou falando de colocar os números em ordem crescente, tá certo? Botar eles em ordem. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente observa os números e coloca eles na ordem crescente. Ó, bota aqui. Esses números aqui, em ordem, na ordenação. 12, 21, 102, 120. Então, quando a gente fala em ordenação, lembra de ordem crescente, tá certo? E comparação é você olhar aonde é que está o número, a ordem dele e ver o valor dele. Porque dependendo do lugar, ele muda o valor, tá certo? Isso aqui é comparação e ordenação. Vamos praticar um pouquinho. Escreva no quadro valor lugar os números indicados pelo material dourado, isto é, quantas centenas, quantas dezenas e unidades estão sendo representadas. Lembra que eu disse que cada bloquinho desse é 1 centena? Então, se eu tenho 2 bloquinhos, eu tenho 2 centenas. Número 200. Se eu tenho uma barrinha dessa, eu tenho 1 dezena. E eu tenho aqui, ó, 4 unidades. Então, aqui eu vou ter o número 214 e 15, que é 1 dezena e 5 unidades. Vamos ver como é que a gente faz eles. Vou contar as unidades, 5, vou botar. Vou contar as dezenas, só tem 1 dezena. E vou contar as centenas. Botei as centenas. Agora eu só junto o número, 215. Tá certo? A mesma coisa a gente vai fazer com os outros números. Primeiro eu vou contar as unidades. Ó, tenho 2 unidades. Vou contar as dezenas, que eu tenho 2 dezenas. Agora eu vou contar as centenas. 1, 2, 3. 3 centenas. Então eu tenho o número 322. Depois que eu botei cada um no seu lugar, eu só preciso juntar ele aqui para ver qual é o número certinho. Lembra, começa pelas unidades. Vou contar a unidade. Tem 1 unidade. Conta as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. Agora eu vou contar as centenas. Tem 2 centenas, tá? Vou juntar um número aqui. 251. Tá vendo, gente? Então, a gente aprende que cada númerozinho tem o seu lugar, fica tudo mais fácil da gente formar os números e aprender os números maiores, tá certo? Ó, vamos praticar um pouquinho mais. Forme números diferentes, mudando as ordens dos algarismos. Cuidado para não repetir. Para facilitar, cada númerozinho tem uma cor, então cada númerozinho vai no quadradinho, tá certo? Então, o que for o 4 vai no verde, nos quadradinhos verdes, o que for o 8 vai no quadradinho azul e o que for de 2 vai no quadradinho vermelho, tá certo? Então, vamos ver quais são os números que a gente pode formar. Eu posso formar o 248, eu posso formar o 284, eu posso formar o 428, eu posso formar o 482, eu posso formar o 842 e eu posso formar o 824. Agora, olhando para esses números, eu tenho as perguntinhas. Qual o valor correspondente ao número 4 no número 482? Entendeu a perguntinha? Eu vou lá no 482 e vou ver qual é o valor dele. 482. Ele está, ó, aqui na terceira ordem. Então, ele é na casa da centena. Então, ele
4 centenas. E quanto é 4 centenas? 400. Então, no número 482, o número 4 tem o valor de 400, tá certo? Agora, pega aí o número 284. Tá aqui, ó. 284. E aí, o valor do 4, do número 284, é o mesmo? Será que nesse número ele está valendo 400 ou ele está valendo menos? Aqui, ó, ele está nas unidades. Então, aqui ele já não é mais 4 centenas, ele é 4 unidades. Agora, eu quero saber qual é o valor correspondente ao 4 no número 842. Cadê o 842? Está aqui. 842. O número 4 está na segunda ordem, então ele está na casa das dezenas. Então, ele vale 4 dezenas. E 4 dezenas é igual a 40, tá certo? Veja, dependendo do lugar dele, o valor dele muda, lembra? Pronto. Agora eu quero saber qual é o maior número desses daqui e qual é o menor. O maior número, gente, 842. Ó, 842. Porque eu tenho aqui na dezena o número 4, tenho 4 dezenas. Já aqui no 824, eu vou ter 2 dezenas. Então, o 842 é o maior. E o menor, 248. Ó, 248. Por quê? No 284, na dezena, eu vou ter 8. Tá certo? Então, lembre-se, dependendo do lugar, o número do valor muda, o seu valor muda, tá certo? E foi... O que nós aprendemos hoje, gente? Ó, hoje nós tivemos a compreensão da ideia de dezenas e de centenas, fizemos as comparações e as ordenações de números naturais, tá certo? Lembre-se, é sempre bom você estar revisando, anotando, tirando suas dúvidas. Vá praticando, faça o quadro valor-lugar, mude as posições no números, forme números novos e vá praticando em casa um pouquinho cada dia, tá certo? Essas são as nossas referências de hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!